Fala pessoal, pelo menos é a terceira vez esse ano que acontece de ter uma sentença favorável a um cliente nosso, mas um pouco antes o advogado da outra parte, da parte adversa nossa, ele pede renúncia, né? E aconteceu recente agora na área trabalhista. O que aconteceu? O juiz teve audiência, o juiz pautou uma data para dar a sentença e posteriormente abriria daí os prazos. Acontece que um dia antes da sentença, a parte se desvinculou, pediu renúncia, o advogado, né? E o juiz intimou a gente, né, entendendo que nós, como reclamante, como trabalhador, autor da ação, deveríamos apontar o endereço, já que a carta de aviso de recebimento tinha vindo como mudou-se, ou seja, como se a empresa tivesse mudado. E o que a gente tem feito aqui nesses casos? Quando tem, com exceção de intimação por edital e por aí vai. A gente pega o primeiro ponto, que eu vou falar sem juridiqueza aqui, né, para todo mundo entender. Primeiro ponto, a empresa ela estava habilitada, ela sabia do processo, ela sabia da sentença. Então, o nosso entendimento é responsabilidade dela virar os autos e se apresentar, né? Principalmente, a gente está fazendo o seguinte, a gente pega todo tipo de prova de que a empresa, nesse caso que aconteceu agora, todo tipo de prova que a empresa está lá. E a gente pede que, ao invés de ir com um aviso de recebimento do correio, que um oficial de justiça vá até a empresa, verifique se a empresa está lá e faça ali a intimação. Até agora, 100% dos ARs que voltam, o oficial da justiça vai lá e verifica que, de fato, a empresa está naquele local. Ou, no mínimo, ele sai com o endereço atualizado. Tá? Agora, tem um ponto aqui processualmente falando, eu vou até pegar uma cópia aqui, que é o seguinte. Normalmente, e é o que aconteceu aqui, o advogado da outra parte, quando ele pede renúncia, o que ele faz? Ele informa o cliente dele que ele tem 10 dias para apresentar um novo advogado no processo. Por que existe esses 10 dias, processualmente falando? Existe, vamos pegar aqui por analogia o Código de Processo Civil, existe a seguinte disposição. Quando, vou ler aqui para vocês, a parte que revogar o mandado ortogado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. O que significa isso? Significa que, quando alguma parte, seja autor ou réu, tirar um advogado, ela tem que apresentar outro. Aí tem o parágrafo único desse artigo 111 do Código de Processo Civil. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 dias, observar-se-á o disposto no artigo 76. Já vamos falar desse artigo. Mas, ou seja, o juiz ainda dá um prazo legal para que seja habilitado um novo procurador, um novo advogado para a parte, de 15 dias. Só que nesse caso, não foi a parte que pediu para revogar, foi o advogado que apresentou renúncia, ou seja, o advogado não quis mais representar a empresa. Aí, o que diz o artigo 112 do CPC? O advogado poderá renunciar ao mandado a qualquer tempo, provando na forma prevista nesse código que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. O que significa isso? Significa que o advogado tem que informar o cliente dele e comprovar no processo que informou o cliente dele. Nesse caso, o advogado fez isso. Só que tem o parágrafo 1º aqui, ó. Durante os 10 dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante desde que necessário para lhe evitar prejuízo. O que eu quero dizer aqui? Que o juiz intimou a gente para evitar uma nulidade processual, mas a responsabilidade daquele advogado é se manter durante 10 dias para dar ciência e tempo para o cliente dele não ser prejudicado. Porque o que acontece aqui? Ele pediu a revogação uma data e no dia seguinte teve a sentença. Abre um prazo ali de intimação para que a empresa possa, de repente, apresentar um recurso, apresentar um embargos, e se passar esse prazo, preclui o direito e a sentença do juiz
vai ser definitiva, tá? Até transitar o processo. O que eu quero dizer aqui? Que a responsabilidade do advogado é se manter esses 10 dias para informar o cliente dele. Ou seja, poderia até não ter nulidade. Aí lembra que eu comentei do artigo 76 no começo? O artigo 76, parágrafo 1º, inciso 2º, diz o seguinte: verificada a incapacidade processual ou irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e vai designar prazo razoável para que seja sanado o vício. O que ele quer dizer aqui? Que, não tendo a empresa regularizada, apresentado seu novo advogado, seu endereço atual, o juiz ele pode suspender ou dar um prazo para que isso seja resolvido. O parágrafo 1º diz o seguinte: descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, inciso 2, o réu será considerado revel se a providência lhe couber. O que quer dizer esse artigo? Que cabe à empresa vir no processo e, se não fizer isso, o juiz pode dar ela por intimada e correr o prazo dela. Aí tem gente que vai vir com o argumento de que cabe ao autor, ao reclamante, apresentar o endereço. O que nós, sentamos aqui com a área trabalhista, decidimos? Não vamos pedir para o juiz a aplicação desse artigo 76. Não vamos pedir para que ele seja revel, que seja intimado. Primeiro, manda o oficial de justiça nesse endereço, vê se a empresa está lá, porque a gente tem conhecimento que a empresa está lá. Aí, se for o caso da empresa estar e não vir ao processo responder, aí aplica o artigo 111, artigo 112 e artigo 76. Tá? Então, qual que é a observação que a gente está tendo aqui? Que o processo ele demora, né, pelo menos para chegar nessa fase aqui, uns 2 anos, e nesse interim as empresas acabam trocando de advogado. Agora, não pode o reclamante, o trabalhador, sair no prejuízo porque a empresa ou o advogado da empresa foram desconstituídos e o reclamante ficar a ver navios, né? A empresa tem uma responsabilidade, uma boa-fé processual de vir no processo. E o que a gente apontou aqui para o juiz? Olha, nós estamos de boa-fé, querendo a intimação por oficial de justiça, mas se a empresa continuar inerte, que daí, Vossa Excelência, o juiz, proceda com as penalidades e proceda com os devidos prazos do processo, tá? Então, de repente tem algum colega, algum amigo aí da área civil, da trabalhista, com dificuldade nessa questão de endereço, porque a gente sempre busca apresentar o endereço para o juiz, porque a gente quer, no caso, uma ação por êxito, então a gente quer o quanto antes receber, quanto antes terminar essa ação, quanto antes ver dinheiro, né? E às vezes a gente fica buscando endereço, usa programas, usa outros meios, mas o próprio código, o próximo código, por exemplo, por analogia, o Código do Processo Civil Trabalhista, dá sugestões, dá armamentos, vamos dizer assim, para que a gente consiga a efetiva intimação da outra parte. Beleza? Qualquer dúvida, deixa comentário, me manda no direct, daí a gente vai conversando adiante aí.